reportagem de ontem no Fantástico, ela mostra um retrato terrível que traz um trilionário, veja bem, a fortuna do Elon Musk é de 2 trilhões de reais. Não é um não, é 2 trilhões de reais. Um trilionário que toma a frente da atualmente maior potência do mundo. Os Estados Unidos é inegável que é um país que é a primeira potência do mundo, que é um país com grande poder. Um sujeito que não teve voto, um sujeito que entrou por intermédio de doações ao governo Trump, um sujeito que até então, até bem pouco tempo atrás, era um cara que era tido como um cara de esquerda e que de repente muda, entre aspas, vira casaca. Eu não sei se ele já era um cara com esse viés antes, e que começa então a promover um verdadeiro terror, né, com combate às políticas de diversidade, com um perfil homofóbico, racista, xenófobo. É uma coisa terrível que está acontecendo nos Estados Unidos. E essa reportagem no Fantástico, eu considero ela espetacular, porque ela traz uma série de questões sobre vários ângulos a respeito do Trump. E, logicamente, a respeito daquele que muitas pessoas dizem manda no Trump, que é o Elon Musk. Então vamos trazer essa reportagem para você e eu vou colocar pontuações a respeito de cada detalhe dessa reportagem, porque ela realmente está muito boa. Vamos lá. O bilionário Elon Musk vem roubando a cena na nova gestão de Trump. Cada vez mais poderoso, ele está em campanha contra o que chama de burocracia. Segundo estimativas, em uma semana foram 10 mil demissões de servidores. O repórter Álvaro Pereira Júnior entrevistou um brasileiro que trabalha para o governo americano. Ele falou sobre os impactos da turma do magnata da tecnologia na máquina federal. Salão Oval da Casa Branca, terça-feira. Dia de anúncios importantes. Milhares de funcionários vão ser demitidos do governo federal. Fourth unconstitutional branch of government, which is the bureaucracy. Mas o presidente pouco fala. Quem rouba a cena é um sujeito de boné, sem gravata, que levou até o filho de 4 anos, conhecido como X. Enquanto Donald Trump só observa, Elon Musk, o homem de preto, brilha diante das câmeras. It's not optional for us to reduce the federal expenses, it's essential. Que cena incrível, né? Mas como é que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que nasceu na África do Sul, estudou no Canadá e fez fortuna na Califórnia, chegou a esse nível de influência no governo americano? Porque até pouco tempo atrás, ele era um daqueles ricaços liberais, próximo do Partido Democrata e que pertencia a uma turma que não costuma se envolver diretamente em política. Mas agora é o manda-chuva da extrema-direita em Washington. Para entender essa trajetória, nós procuramos pessoas que acompanham de perto esse cenário dos magnatas da tecnologia, naquela região da Califórnia conhecida por Vale do Silício. Esse primeiro ponto, né, da reportagem que traz essa entrevista que foi dada pelo Musk ao lado do Trump, e o Trump quietinho ali, o Musk em pé falando e tendo o protagonismo de tudo, ela traz praticamente assim a assinatura, né, o peso do Musk no governo Trump. Então o Trump praticamente ele sentado, quieto, ouvindo o Musk e em pé, todo articulado, falando e trazendo uma série de questões. Inclusive ele fala sobre um não eleito do governo, que é a burocracia, e por nome da burocracia, ele começa a tomar essas atitudes que são vistas por muitas pessoas como criminosas. E aí, além de trazer esse primeiro ponto da reportagem, eles falam a respeito do Vale do Silício, que o tempo todo sempre foi marcado por uma política de diversidade e pela ascensão dos mais jovens, de homossexuais, né, do pessoal LGBT, que de fato muitos deles fizeram essa política do Vale do Silício, pela possibilidade de muitas pessoas, negros, hispânicos, latinos e inclusive europeus, asiáticos. Havia ali no Vale do Silício uma diversidade muito grande, especialmente
basicamente de etnias, de religiões, então era judeus com muçulmanos. O Vale do Silício foi formado por uma diversidade incrível e muitas pessoas atribuem essa diversidade exatamente ao fato do sucesso do Vale do Silício, que abarcou muitas pessoas. Então, essa reportagem, nesse momento, traz um levantamento do que é o Vale do Silício e você vai ver aqui, eles vão dizer até que está estranho que o Musk tenha saído dali, que ele nem é uma pessoa que vem dessa realidade. Eu não acho que o Musk seja um herdeiro da cultura original do Vale do Silício, que é diversificada, democrática, comunitária. Por exemplo, um dos fundadores da Apple, o Steve Wozniak, queria montar um computador só para compartilhar com os amigos. Foi o sócio dele, o Steve Jobs, quem percebeu que existia um mercado para computadores pessoais. Steve Jobs had the insight. O repórter John Markoff escreveu o livro definitivo sobre o Vale do Silício, a área ao sul de São Francisco, que é uma espécie de capital da tecnologia. Aqui se juntaram o movimento contra a guerra e pelos direitos civis, as drogas psicodélicas, a música, a Universidade de Stanford. E, de certo modo, esse espírito de construir e não de destruir ainda existe. Então, para entender o Elon Musk de hoje, acho que a gente precisa olhar não para o Vale do Silício, mas para a infância dele, em Pretória, na África do Sul. Filho de classe média alta, zoado na escola por ser muito nerd, Musk chegou ao Vale do Silício em 1995. Hoje é dono de várias empresas, como a rede social X, o antigo Twitter, que ele comprou em 2022. Mas sua fortuna colossal, de cerca de 2 trilhões de reais, vem principalmente da fabricante de carros elétricos Tesla, que ele assumiu depois de escantear os fundadores, e da indústria SpaceX, que tem contratos bilionários com o governo e é capaz de façanhas como pousar um foguete de ré. Só uma questão importante, tá? Essa hegemonia da Tesla, ela vem diminuindo, especialmente em função da tecnologia chinesa. Os carros chineses têm já há um bom tempo, pelo menos há uns 2 anos, substituído essa tecnologia da Tesla por algo ainda mais moderno. Existem questões em relação aos veículos da Tesla que os carros chineses já superaram. E essa situação, por exemplo, que muitas pessoas falam a respeito de foguete dar ré, né? Existia até antigo, né? Que agora já é antigo, né? É uma frase dizendo que foguete não dá ré e agora o foguete dá ré. E isso é tido por especialistas como algo até certo ponto secundário. Você tem uma economia assim. Os foguetes que levam esses satélites para a órbita, muitas vezes eles acabam se destruindo, né, no ar, justamente porque não tem como voltar com esses foguetes. E quando você volta, você economiza. Mas existe um pouco de pirotecnia nisso daí, porque com o tempo, esses foguetes ficaram cada vez mais baratos e o custo para você levar esses satélites até a órbita, ele incluía, inclusive, a destruição desses foguetes. É claro, existe sim um avanço, mas da forma como está sendo colocado agora, esse foguete que dá ré do Elon Musk, ele não é assim tão, digamos assim, tão assustador, tão assim, do ponto de vista de economia, tão sustentável, porque é muito caro você fazer um foguete que dá ré. É mais barato ainda você destruir o foguete, né, do que você trazer o foguete de volta. É claro que é um começo de uma tecnologia que com o tempo ele pode economizar e trazer outras situações a respeito, mas por enquanto é puro marketing, nada mais além disso. E pirotecnia. Até o começo da pandemia, em 2020, Musk não parecia ser um radical. Mas as medidas do governo da Califórnia contra a Covid-19 tiraram o homem do sério. Ele mudou politicamente. Se comentava muito no Vale do Silício que havia alguma coisa secreta por trás da pandemia, e Musk acreditou nessas teorias. Também ficou furioso com o isolamento decretado pelo governo. Teve de fechar as fábricas. Tudo isso foi empurrando Musk para a direita. Logo em seguida, em 2022, um dos 12 filhos vivos conhecidos de Musk, que nasceu menino, passou a se identificar como mulher, adotando o nome Vivian. O pai ficou furioso.
Ele diz que a ideologia de esquerda roubou um filho dele, que a menina decidiu se identificar como mulher porque sofreu uma lavagem cerebral e foi, levada embora pelas políticas esquerdistas. Vamos colocar duas questões rápidas aqui. A primeira é com relação à pandemia. A pandemia ela foi o surgimento de muitas pessoas que começaram a entrar para a extrema-direita acreditando em teorias de conspiração. E toda essa situação que a gente viu acontecer nos Estados Unidos aconteceram aqui no Brasil. A verdade é que aqui no Brasil nós tivemos o próprio ex-presidente inelegível Bolsonaro, que fez uma campanha muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, com uma série de teorias da conspiração. Hoje, nesse momento, agora aqui, dia 17 de fevereiro de 2025, tem pessoas que acreditam que a vacina, ela mata pessoas, que a vacina é algo absurdo, que as pessoas não devem tomar vacina. Existem muitas teorias de conspiração a respeito ainda da pandemia, com relação àquela situação de você pedir para que as pessoas fiquem em casa, o chamado isolamento, e muitas pessoas veem algumas atitudes até como criminosas. É bom a gente levar em consideração, tá? Por exemplo, na China, que as pessoas combatem muito a China, as pessoas que saíam nas ruas eram presas, iam para cadeia quem saía na rua. E o sistema de isolamento na China foi o mais rígido em todo o mundo. E qual foi o resultado disso? Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos 700 mil mortos na pandemia, mais do que isso, tá? Mas se a gente for levar em consideração uma análise direta entre os mortos no Brasil e o que deveriam ser, entre aspas, né? Se a gente for trazer aqui uma conta simples de fazer, os mortos na China, a China deveria ter pelo menos 4 milhões de mortos. A China, ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O Brasil tem 216 milhões de habitantes. O que significa que a China ela tem 6 vezes mais a população do Brasil. Na verdade, 6,4. Se a gente for multiplicar 700 mil mortos no Brasil por 6,4, a gente vai passar de 4 milhões de mortos, que é o que a China deveria ter, muito entre aspas, se ela fosse o Brasil. A China, até onde se sabe, ela tinha registrado 60 mil, mas pode-se calcular que ela teve cerca de 200 mil mortos na pandemia. É muita gente, mas veja bem, são 200 mil mortos quando, se fosse comparado ao Brasil, a China deveria ter mais de 4 milhões de mortos. Então a diferença é muito grande, o que significa que a vacinação e o isolamento ajudaram muito a China a diminuir o número de mortos. Isso é inegável. Uma outra questão que não tem como discutir é que a pandemia só acabou depois da vacinação. Então essas teorias de conspiração em relação à pandemia, vacinação, isolamento, que fez com que o Elon Musk desse essa guinada para a extrema-direita, isso não se justifica. Assim como não se justifica o fato de ter um filho que é trans. É algo completamente sem sentido, porque ele continuou sendo uma pessoa como qualquer outra pessoa. Ele só é uma pessoa trans. A filha dele continua sendo um ser humano e ele simplesmente não considera isso mais porque foi colocado nele essas teorias de conspiração. É importante a gente colocar que o pai do Elon Musk deu uma entrevista 2 dias atrás dizendo que a Michelle Obama é um homem. É uma teoria de conspiração das mais ridículas do mundo, todo mundo sabe. A Michelle Obama tem filhas. Então, assim, é algo completamente sem sentido e absurdo. Ela acabou fazendo é um procedimento que eles chamam de in vitro, exatamente porque ela tinha perdido crianças por intermédio de aborto natural. Então, quer dizer, são coisas absurdas, mas são aquilo que faz a extrema-direita ser o que é. Mentira, enganação, teorias de conspiração. O bilionário se aproximou de Donald Trump. Doou o equivalente a R$1,5 bilhão de reais para a campanha. E agora comanda um novo órgão de governo que ainda nem existe oficialmente, o DOGE, D-O-G-E, sigla em inglês para Departamento de Eficiência do Governo. Logo disparou e-mails ameaçadores para funcionários federais, como este pesquisador brasileiro da área da saúde, que pediu para não ser identificado. Nós alteramos a voz por inteligência artificial. Recebemos um e-mail comunicando que estaremos proibidos de conversar com a imprensa, qualquer tipo de comunicação pública a gente está proibido de fazer. Isso incluiu participações em congressos científicos, reuniões científicas com outros grupos. Tudo isso a gente teve que cancelar. O Elon Musk
Quem tá fazendo isso é um bando de adolescente, gente nova de 20 e poucos anos. E por falta de profissionalismo nos e-mails, como é genérico. É uma garotada mesmo. A revista americana Wired identificou 6, todos entre 19 e 24 anos. Para entrar nessa turma, que pressiona para ter acesso a dados sigilosos do governo, nem precisa ser altamente qualificado. Basta adorar Elon Musk acima de todas as coisas. Por exemplo, segundo a Wired, um desses fiéis com cargos importantes acabou de concluir o ensino médio. Todos sumiram das redes sociais, mas do governo continuam super ativos. Quem não concordar com as novas medidas, que caia fora. A princípio, a gente tinha, acredito que, por semanas, para decidir se a gente aceitaria entrar nesse programa de demissão voluntária. Mas um juiz aqui contestou a legalidade desse processo todo. O prazo foi estendido, mas oficialmente acabou agora, acho que dia 12 de fevereiro. Os primeiros cortes ordenados pelo DOGE atingem áreas de impacto social, como a USAID, a Agência de Ajuda Humanitária, os programas de inclusão e diversidade, o combate às mudanças climáticas e as verbas para a ciência. Num ambiente desses, o pesquisador brasileiro, funcionário do governo americano, se lembra emocionado da terra natal. É uma confusão de sentimentos, é revolta, tristeza e saudade do Brasil. A vontade de voltar é bastante grande, mais por conta do sentimento de não ser bem-vindo aqui. E-mails ameaçadores, cortes implacáveis de verba e pessoal. Kate Conger já viu esse filme. Foi quando Elon Musk comprou o Twitter. Ela é coautora de um livro sobre aqueles dias de caos. Ele levou para Washington os mesmos assessores de sempre. Até o e-mail para os funcionários sobre demissões voluntárias tinha o mesmo título no governo e no Twitter: Encruzilhada. São as mesmas prioridades e os mesmos métodos. Da compra do Twitter até os dias de hoje, Musk vem se tornando cada vez mais extremista. Esta semana ele ameaçou com impeachment os juízes que bloquearem decisões do governo federal. You couldn't ask for a stronger mandate from the public. The people voted for major government reform, and that's what the people are going to get. They're going to get what they voted for. Este cientista político explica que na história americana já houve presidentes que tentaram concentrar poder, mas nada que se compare ao que Musk e Trump fazem hoje. O Trump faz tudo de forma tão rápida que você deixa todo mundo estupefato, né? Pega todo mundo de surpresa, ninguém consegue ter tempo de reagir e aí você cria a situação de fato consumado. É isso que ele está tentando. Quem poderia conter isso? Para o professor, é a Suprema Corte, mas ela tem maioria conservadora. Então, se ela não detiver efetivamente o Trump, a gente pode dizer que está abrindo as portas para que ele realmente avance mais. Se detiver, talvez a gente consiga ter aí uma certa contenção e esses excessos vão ficar talvez mais no barulho do que propriamente na criação de problemas maiores para a democracia americana. A gente sabe que existe uma possibilidade muito pequena disso acontecer, porque a corte ela foi colocada lá, boa parte, pelo próprio Trump, e eles têm um comportamento que em alguns momentos chega a ser até assustador, que foi a questão do avanço contra os direitos das mulheres nos Estados Unidos, que era um exemplo para o mundo. Foi necessário uma grande movimentação da sociedade estadunidense para poder reaver esses direitos das mulheres, inclusive de interromper a gravidez. Aqui no Brasil, a gente vê um exemplo, já que estamos falando da corte, né? Dia 16 de março agora, a extrema-direita está elaborando uma manifestação. A gente sabe que vai ter aquele discurso de sempre, né? Primeiro eles vão colocar um discurso de fora Lula, quando não há absolutamente nada, existe absolutamente nada que justifique um impeachment do presidente do Brasil. E eles vão falar também a respeito do STF, e vão falar que o STF não está lá por meio de votação, que eles exercem um poder no Brasil sem ter sido eleitos e tudo mais, quando na verdade eles vão também defender o Elon Musk. E a gente tem uma situação aqui que é absurda e que ao mesmo tempo mostra essa cara de pau da extrema-direita. O Elon Musk também não foi eleito para nada nessa eleição do Trump, muito pelo contrário, ele foi um apoiador como muitos outros, e ele está detendo um poder muito
muitíssimo maior do que qualquer poder de qualquer outro setor nos Estados Unidos, da democracia estadunidense. Em qualquer situação, é óbvio que é um poder muito maior do que qualquer juiz da Suprema Corte, ou que seria relativo aqui no Brasil, um ministro do STF. É um poder gigantesco em áreas estratégicas dos Estados Unidos. Você viu ele fazendo cortes de forma completamente estúpida, né? Fazendo cortes exclusivamente em áreas em que ele tem as suas teorias de conspiração e essas baboseiras todas extremistas. Então, você vai ver no dia 16, talvez eles dizerem aqui no Brasil que o STF está lá, né? Que os ministros não foram eleitos para estar lá, mas eles vão defender também o Elon Musk, que detém um poder gigantesco em cima da maior potência do mundo, que também não foi eleito para estar lá. Com tantas incertezas, o futuro da ordem no mundo depende de um fator crucial. Quando é que Musk e Trump vão bater de frente? Afinal, os dois gostam de ser o centro das atenções e dar a palavra final em tudo. Mas por enquanto parece que estão se dando bem. Não quero tirar os méritos do Musk, mas ele é mais um gerente mandão do que um criador no sentido clássico do Vale do Silício. Digamos que é alguém que gosta de moldar a própria narrativa. No evento do Salão Oval, Elon Musk tomou a frente de Trump. E quem se dirigiu ao presidente foi o filhinho do bilionário. Disparou. Fica quieto. E ainda teve mais. Você não é o presidente. Você tem que ir embora. Não se sabe se Donald Trump gostou do que ouviu do pequeno X. Olha, eu realmente achava, né, no primeiro momento, que essa situação da relação desse filho de 4 anos aí do Musk com o Trump era uma montagem de inteligência artificial. Até eu perceber que todos os veículos de comunicação do mundo estavam falando a respeito disso, e eu acompanhei a transmissão e, de fato, isso aconteceu ao vivo, aos olhos de todo mundo. Então, nós temos aí uma situação, tem um grupo de extrema esquerda no mundo, né, que não é brasileiro, eles falam a respeito de, inclusive, temos que matar o Trump, né? Aliás, o Elon Musk, vamos matar o Elon Musk. Mas o cara tem 12 filhos. Então, quer dizer, é lógico, eu sou completamente contra essa coisa de matar pessoas, tá? Deixando bem claro aqui. Mas se eles estão realmente se preocupando e achando que por matar o Elon Musk eles vão resolver o problema, tem que ficar atento a esses 12 filhos aí. Eu acredito que uma pessoa que é progressista, que tem um pensamento de esquerda, que tem um pensamento que observa claramente o que acontece com esse fenômeno do Elon Musk, eles vão buscar soluções para que a gente não tenha pessoas que detenham tanto poder financeiro assim. Uma fortuna de 2 trilhões de reais. É algo sem o menor sentido. É absurdo. Deveria, de fato, ser proibido por lei que alguém tenha um acúmulo tão grande financeiro, que é algo que traz realmente o que é a resposta desse ultracapitalismo neoliberal, que é o acúmulo de riquezas e o total descontrole disso. Até bem pouco tempo atrás, os grandes milionários do mundo, eles exerciam um poder, mas eles não entravam à frente das questões políticas. E eles tinham, sim, uma manipulação direta do político. Mas o político, por sua vez, tinha que ter ali um certo freio, que era justamente a relação dele com a população. Ele precisava continuar sendo eleito, e aí ele tinha suas ressalvas em relação a isso. Agora não, agora os bilionários e trilionários tomam a frente do poder, eles pouco se importam com a opinião pública, fazem o que querem e o estrago está sendo ainda muitíssimo maior. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Tem curiosidade em saber, sabe? É uma reportagem que eu considero muito importante. Eu quero que você coloque aqui também o que você acha dessas observações que eu fiz a respeito dessa reportagem e se você tem as suas próprias observações sobre tudo que foi colocado aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like é importante, outras pessoas como você vão acompanhar esse vídeo que a gente fez aqui. Se inscreva no canal, todos os dias a gente trabalha para você e eu peço, por favor, se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar aos 700 mil inscritos. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Se você quer ser uma pessoa que ajuda o nosso trabalho, você pode nos ajudar com o Pix e você pode nos ajudar com qualquer valor por intermédio
também de ser um membro do canal e um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Veja essa possibilidade, é importante para a gente manter o nosso trabalho aqui. canalclayson@gmail.com é o nosso endereço. A gente tem uma dica especial, que é aquela dica de você poder trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, o tempo que você quiser, apenas com o seu celular. Essa é a profissão do futuro, um trabalho honesto, um trabalho que vai fazer com que você tenha um dinheirinho a mais todo final do mês e, acima de tudo, algo que pode mudar a sua vida para melhor. Especialmente agora em 2025, você pode ter uma nova vida tendo esse dinheirinho a mais, R$500 a mais, R$1.000 a mais, vai do seu esforço, vai de você realmente entrar em contato com esse primeiro comentário fixado aqui. É o primeiro comentário fixado. Aí a gente já vai conversar e eu mesmo vou explicar para você todos os detalhes. Tenha uma boa semana. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.